Boa tarde. O nosso grupo pegou o artigo Responsividade de plantas de milho à inoculação com fungos micorrízicos arbusculares da rizosfera de ipê amarelo. Eu me chamo Margarida e o nosso grupo é composto pelo Henrique, a Isabela e a Luísa. Bom, as plantas elas têm capacidade de estabelecer relações com micro-organismos de diferentes tipos. A associação dos fungos com raízes de plantas é mutualística, ou seja, tanto a planta quanto o fungo são beneficiados. Para aumentar a produtividade do milho de uma forma sustentável, objetivou-se isolar e selecionar fungos micorrízicos arbusculares, FMAs, nativos da rizosfera de ipê amarelo e avaliar o efeito da sua inoculação em plantas de milho. Esse é o modelo dos fluxos de carbono entre o solo e a atmosfera, enfatizando o papel das estruturas formadas por fungos micorrízicos arbusculares na fixação de carbono do solo. Os FMAs eles favorecem o crescimento das plantas através de uma maior absorção de água e nutriente, especialmente os de baixa mobilidade do solo, como o fósforo. O milho ele é cultivado em todas as regiões brasileiras, tanto em grandes extensões territoriais, contribuindo para a segurança alimentar mundial, como em pequenas propriedades, sendo a base da agricultura familiar. A área plantada na safra de 2016-2017 foi 17.592,1 mil hectares, sendo 10% superior à área plantada no período 2015 e 2016. A queda na produtividade está diretamente associada ao déficit hídrico e à adubação incorreta, que tem os efeitos amenizados a partir da inoculação de FMA. A seleção de FMAs para inoculação em plantas de milho é complexa, pois trata-se de uma espécie cultivada em todo o território brasileiro e sabe-se que existe um grau de especificidade entre o tipo de solo, o FMA e a planta. Procurou-se encontrar FMAs que colonizassem diferentes tipos de solo e com associações generalistas. A partir disso, foi selecionado o ipê amarelo, que é nativo do Brasil e ocorre em diferentes tipos de solo. A seleção de FMAs capazes de colonizar diferentes espécies vegetais, mesmo em solos empobrecidos, como a região oeste do Pará, possibilitará aumentar a produtividade de forma sustentável, atendendo à carência regional e mundial. Contudo, a comprovação da colonização das raízes de milho por FMA selecionados da rizosfera do ipê amarelo é de grande importância, uma vez que são escassos os trabalhos na literatura que tentaram isolar FMAs de plantas nativas, como o ipê amarelo, e inoculá-los em plantas cultivadas como o milho. Nesse sentido, e com o intuito de contribuir com ferramentas para auxiliar a produção de milho, objetivou-se isolar e selecionar esporos nativos de fungos micorrízicos arbusculares da rizosfera de ipê amarelo, realizar a inoculação em plantas de milho, avaliar o crescimento inicial das plantas de milho após a inoculação. Bom, começando falando sobre métodos e análises, para a coleta do solo rizosférico foram escolhidas 4 plantas adultas do ipê amarelo, sendo essas plantas distribuídas na cidade de Santarém, PA, nas dependências da Universidade Federal do Oeste do Pará. Bom, sendo cada planta coletada 4 amostras de solo, uma em cada quadrante, na projeção da copa, a uma profundidade de 20 centímetros. Logo foram armazenadas em sacos plásticos individuais e identificados para serem direcionados para a extração e quantificação dos esporos de FMA em laboratório. Bom, no próprio laboratório dessa universidade, colocaram essas amostras em placa de Petri por meio de isolamento, procedeu uma contagem direta de ocorrência relativa dos esporos dos FMAs do solo rizosférico. Como ocorreu? Verificou-se 100 gramas de amostra composta para a extração dos esporos a partir de um peneiramento de via úmida, uma imagem que demonstra, e da centrifugação em sacarose 50%. Nisso, os esporos foram recolhidos em peneiras de 44 milímetros, transferidos para a placa de Petri novamente, assim mensurados e isolados com o auxílio de microscópio estereoscópico. Aí, seguindo com a identificação de análise morfológica, para a inoculação de plantas de milho com FMA, realizaram com
vasos plásticos com capacidade de 400 ml foram preenchidos com 150 gramas de substrato comercial, incenso de micro-organismo, mais de 50 gramas do inoculante, que é o solo rizosférico do ipê amarelo, que para cada amostra composta foi utilizada como inoculante para 4 vasos, totalizando 16 vasos com inoculante e mais 4 vasos controle, que sem inoculante. Nos vasos foram plantadas 5 sementes de milho, que foram previamente desinfestadas superficialmente, sendo nesses vasos com plantas que foram cultivadas sob iluminação artificial, com fotoperíodo de 12 horas, irrigação diária para manter a capacidade de campo em 70% e temperatura de 27 graus. E para o controle, as plantas de milho foram cultivadas nas mesmas condições e realizaram-se os mesmos procedimentos aqui citados, porém sem a inoculação dos FMAs. A quantificação da massa seca, ela ocorreu no 7º e no 15º dia após a germinação. Para isso, foi separada a parte aérea da raiz de 2 plantas por vaso, totalizando assim 32 plantas inoculadas e 8 plantas controles em cada coleta. Esse material ele foi acondicionado em uma estufa forçada de ar a uma temperatura de aproximadamente 60 graus, para assim poder ser pesado em uma balança analítica. Para a confirmação da colonização micorrízica, eles pegaram 1 grama de raiz fina, lavaram em água corrente, após isso submeteram a um clareamento com hidróxido de potássio em concentração 10%, e depois foi acidificado com ácido clorídrico em concentração 1% e corado com azul de tripano 0,05% em lactoglicerol. Por fim, as raízes elas foram cortadas em segmentos de mais ou menos 1 centímetro de comprimento, examinadas em microscópio para avaliação da presença de estruturas típicas da infecção por fungos, que seriam as hifas, as vesículas e arbúsculos. Os dados. Os dados de densidade de esporos e ocorrência relativa, eles foram submetidos à análise descritiva. Os dados obtidos de massa seca foram submetidos ao teste de normalidade e os gráficos eles foram configurados através do programa Sigmaplot. Foram isolados 410 esporos de fungos micorrízicos arbusculares do solo rizosférico do ipê amarelo. 3 espécies do gênero Glomus, sendo elas Glomus clarum, Glomus etunicatum e Glomus eosporum. A área em que a isosfera do ipê amarelo foi coletada é uma região que já foi alterada pelo homem. Nessas áreas é encontrada uma maior densidade de esporos desses fungos. O que garante a esse fungo essa alta adaptação em diversos locais é a sua natureza biológica, pois se trata de uma estrutura de disseminação e de resistência e também ao aumento do grau de estresse do ambiente. Agora falando dos resultados e da conclusão, foi observado no trabalho que houve a predominância do gênero Glomus, e isso se deve por causa da ampla distribuição e da alta adaptação que esse gênero tem. Inclusive esse gênero sendo relatado em áreas impactadas pela ação humana e áreas com baixa fertilidade. Além desse gênero ser um gênero bem versátil quando se trata de colonizar diferentes espécies vegetais. E corrobora com a ideia do trabalho, que era colonizar esses FMAs na raiz do milho. Aí eles continuam falando sobre as hifas, né, desses FMAs, falando que elas são, como elas são densas, são importantes na aquisição do fósforo e funcionarem como uma extensão do sistema radicular das plantas, aumentando a capacidade de absorção delas, isso acelera o crescimento delas e, consequentemente, aumenta a produtividade agrícola das plantas inoculadas. Aí na figura nós vemos na figura A, B e C
na setinha, esses filetezinhos que estão saindo da raiz das plantas são as hifas, na A e na B e na C. Aí na D ali a gente consegue ver na setinha uma vesícula, na E na setinha um esporo e na F na setinha um arbusco. Agora nessas duas imagens aqui nós vemos os gráficos da massa seca da raiz, que é na figura de cima, e da massa seca da parte aérea, na parte de baixo. Nessas imagens nós vemos as barrinhas, nas duas imagens, as duas primeiras barrinhas, elas são a massa do solo que não foi colonizado pelos FMAs, e as duas últimas barrinhas são a massa das plantas no solo que foi colonizado pelos FMAs. As barrinhas cinzas são da coleta a coleta feita 7 dias após a germinação do milho, e as barrinhas brancas são 15 dias após a germinação do milho. Agora, olhando na figura de baixo, que é da massa seca da parte aérea, nós podemos perceber que se for comparar as 4 barrinhas, tanto no sétimo dia, na coleta do sétimo dia, tanto na coleta do 15º dia, houve um aumento expressivo na massa da parte aérea da planta. Agora, olhando na figura de cima, nós percebemos que a coleta do sétimo dia da massa seca da raiz também foi bem expressiva, porém, a do 15º dia não foi tão expressiva. A gente percebe isso na barrinha de erro, que é esse risquinho que está em cima das barrinhas brancas. Nós percebemos que, como eles quase intersectam um ao outro, né, tanto no solo inoculado quanto no não inoculado ali, o aumento da massa não é muito expressivo. E nós podemos perceber que nas duas figuras, na coleta do sétimo dia, pode-se observar um aumento de mais de 100% da massa, se for comparar a massa seca da amostra colonizada com a não colonizada. A colonizada teve um aumento de mais de 100% na sua massa. E esse efeito positivo dessa coleta, a coleta do sétimo dia, ela, no artigo, eles dizem que esse efeito positivo foi por causa da alta sensibilidade que as plantas têm na absorção do fósforo no início do seu crescimento. E como as micorrizas estão ali e elas ajudam na absorção dos nutrientes, elas absorvem muito mais nutrientes nesse momento em que elas são mais sensíveis, assim, aumentando na sua massa. Eles continuam o artigo falando que essa simbiose da planta e dos FMAs melhora o estado fisiológico da planta. Aumentando o teor de fósforo, enxofre e zinco nas suas folhas, ocorrendo uma elevação no metabolismo global, carbono versus nitrogênio da planta, refletindo positivamente nos teores de carboidratos e aminoácidos dela, ativando os genes de defesa, aumentando a atividade enzimática do sistema antioxidante. E por fim, eles concluem que o Glomus foi o gênero dominante na risosfera do ipê amarelo, e isso por causa da sua grande adaptação. As 3 espécies do gênero Glomus que foram, elas conseguiram com sucesso colonizar as plantas de milho, né? Conseguiram colonizar com sucesso as plantas, e por conseguir aumentar a massa dessas plantas, elas se provaram que elas trazem
vantagens positivas para essas plantas em relação às plantas que não foram colonizadas. Assim, eles terminam dizendo que essa técnica é promissora, eficiente e sustentável para o cultivo de milho nessa região. E assim, nós encerramos nossa apresentação com a referência, né, que é o próprio artigo, e agradecemos por assistir nossa apresentação.